Aqui a gente tem que a função quadrática, ela é desse tipo aqui, ó. Y, né, que é o valor que a gente vai encontrar quando a gente substituir valores para x, e ela tem esse formato, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, sabendo que esse a tem que ser diferente de zero, que era a mesma condição que a gente dava lá na equação do segundo grau, beleza? Então ela tanto pode vir expressa desse jeito, como pode vir também dessa forma, certo? Então aqui eu já coloquei um exemplo, ó, uma equação do segundo grau, certo? Tá aqui, ó, uma função quadrática, uma função do segundo grau. Então ela tanto pode vir dessa forma, como também pode vir daquela forma ali. E aí eu falava para você lá sobre o domínio da função, né? Falava sobre o domínio. E falava também sobre imagem da função. Que a imagem é justamente o que a função representa, certo? O domínio eram os valores que a gente poderia colocar para o valor de x. E a imagem seria o valor do y, o que ela resultou, certo? Então vamos supor aí que no domínio eu escolha o exemplo, que x seja igual a 4. Qual vai ser a sua imagem? Que x seja igual a 8. Qual vai ser a sua imagem? Tá? Então, eu vou colocar aqui e vou fazer esse exemplo. Ó. Se o x, o domínio aqui x, seja igual a 8, qual vai ser a sua imagem? A imagem ali vai ser o y, né? Então, se eu fosse substituir aqui, ó, ia ficar o quê? Ia ficar x igual a 8. Então, aqui ia ficar 8 ao quadrado, né? Menos 4. Isso daqui seria o valor de y. Então, y aqui seria o quê? 8 ao quadrado dá 64. Menos 4. Y aqui seria igual a 60. Então, eu descobri que quando o x nesta função é 8, o resultado vai ser 60. E a partir disso daí, a gente vai encontrar, vai gerar essa mesma tabela aqui, ó. E a gente vai encontrar o valor para x, vai encontrar o valor para y, vai gerar o par ordenado e a gente vai poder observar qual é o gráfico que essa função vai dar, certo? Diferente da função afim, que é uma função do primeiro grau, a função quadrática, ela não vai gerar o mesmo gráfico, certo? Ela vai gerar um novo tipo de gráfico e esse gráfico vai ser chamado de parábola, certo? Então vou reorganizar aqui para a gente começar a substituir valores aí para x e ver que a função quadrática ela vai ter um gráfico diferente da função afim, certo? E é importante, né, que essa função aí ela representa muitas situações, beleza? Vamos lá, pessoal, ó. Aí aqui a gente vai agora construir essa tabelinha para a gente poder gerar o par ordenado e conseguir o gráfico da função, beleza? Então a gente já sabe aqui, ó, que a função ela tem essa estrutura, né? Vou utilizar essa função, certo? Ah, professor, sempre vai ser essa função? Não pode ser qualquer outra função. Então, para cada função vai ter seu gráfico, vai ter seus valores diferentes. Aqui no x é onde a gente tem um pouco mais de liberdade para escolher qual o valor, certo? Então, aqui a gente escolhe qual valor a gente desejar. Então, veja, eu escolhi aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, beleza? Então, vê o seguinte, vou só substituir, né? Então, ó, onde tem x, eu vou trocar por menos 2. Então, vou colocar nessa estrutura aqui, ó. Vai ficar f de menos 2, certo? Lembrando, como o número é negativo, a gente vai colocar um parêntese. Então, vai ficar aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, menos 4. Vou fazer essa continha aqui fora. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Que isso daí vai dar 4. Então, ia ficar aqui, ó. 4 menos 4. 4 menos 4 daria 0. Então, a gente descobre que o y aqui é igual a 0. É só fazer essa continha, beleza? Logo, o par ordenado vai ser o quê? x2 e y0. Então, aí a gente já tem um par ordenado que a gente vai utilizar para gerar o gráfico. Aqui com y menos 1, ó. Então, vai ser f de menos 1, né? Onde tem x, a gente vai colocar menos 1. Então, aqui, ó, menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, vai dar 1. Menos 4, né? Menos 4. 1 menos 4. Então, se tem 1, tá devendo 4, lembra que o sinal negativo é de dívida. Tu tem R$1, tu tá devendo 4. Quando tu pagar aquele real, tu vai ficar ainda devendo. Tu vai ficar devendo 3. Então, tu vai ficar ali e vai dar menos 3. Então, ó,
já tem um outro par ordenado, que é x menos 1, e o y é menos 3. Beleza? Já temos esse outro par ordenado. Agora, ó, x vai ser 0, então vai ser o f de 0. Ou seja, onde tem x a gente coloca 0. 0 ao quadrado dá 0, né? 0 menos 4. Ó, 0 menos 4 vai ficar menos 4. Então aqui fica menos 4. Então o par ordenado vai ser x0, y menos 4. Beleza? Agora o 1, ó, f de 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado também dá 1 menos 4. 1 menos 4 vai dar menos 3, certo? Menos 3. Então o par ordenado fica 1 positivo e menos 3. Aqui o 2, ó, vai ser o f de 2. Vai ser 2 ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado dá 4, né? 4 menos 4 dá 0. Então aqui fica 0. O par ordenado aqui vai ser 2 de x e 0 de y. É isso? Então, ó, o f de 3. Então, o f de 3 aqui vai dar 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 4 vai dar 5, né? Então, vai ficar 5. Então, o outro par ordenado que a gente tem aqui é 3 e 5. Percebe o seguinte, ó. Professor, sempre tem que ser esses valores aqui? Não. Esses valores é que você escolhe. Mas se você escolhe uns valores muito grandes, pode ser que esses valores aqui também cresçam muito. E aí você sai um pouco do controle. O ideal é sempre você colocar aqui, ó, alguns números negativos, o 0, que também dá uma informação muito boa, e esses números positivos um pouco mais baixos, certo? Então, aqui a gente já tem um par ordenado. A gente vai gerar agora o gráfico da função, beleza? Então, pessoal, já montei aqui o plano cartesiano, certo? E agora a gente vai associar a esses pares ordenados aqui. Ó, aqui ficou x menos 2 e y0, né? Então vamos lá associar. X menos 2, ó. Lembrando que essa linha aqui é do x e essa daqui é do y, certo? Então x menos 2 está aqui e o y0 está aqui. Então, vê, não tem como eu arrastar para cá. Então, o ponto a ser marcado vai ser em cima do menos 2, porque o 0 ali, ele não vai ser associado. Então, vai ficar aqui, ó, x, o pontinho vai ficar aqui no menos 2. A gente vai para o segundo ponto, ó, x menos 1, que está aqui, y menos 3. Então, ó, a gente desce aqui, né, para fazer o encontro. Então, ó, quando eu descer aqui, ó, o encontro do ponto vai ser aqui, certo? Então, eu já tenho 2 pontos dessa função. Aí, vou para esse segundo ponto, ó, x é 0. Então, x0 aqui. Y menos 4. Y menos 4 aqui. Então, o encontro fica aqui, ó. Beleza? Vou para esse segundo ponto aqui. x1, y menos 3. Então, ó, x1. Então, eu vou descer até encontrar o menos 3, ó. Vou descendo até encontrar o menos 3. Então, já tem o segundo ponto. Aí tem aqui, ó, x2, y0, x2, y0, o encontro vai ser em cima do 2 aqui, ó. Aí tem o terceiro ponto, x3, y5, x3, y5. Aí você sobe aqui, ó, até encontrar o 5. Beleza? Então perceba o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, esse e aquele ponto. Dá para fazer uma reta ligando esses pontinhos? Não dá, né? Porque a gente viu que a ligação dos pontos aí é o que vai ser chamado de gráfico. Isso daí é o que gera o gráfico, certo? Então, quando a gente vir ligar aqui esses pontos, ó, vou começar a ligar os pontozinhos, ó. Cheguei aqui, eu tenho que subir, ó. Então, perceba o seguinte. Isso daqui, ó, é que é chamado de parábola. Então, isso daqui é chamado de parábola. Essa é o gráfico da função quadrática. É o gráfico da função do segundo grau. Ah, professor, ela começa aqui e para aqui? Não, não necessariamente. Ela inicia aqui muito antes, certo? Se você tivesse colocado outros valores, ela inicia aqui, ó, e também continuava aqui. Então, esse é o gráfico da parábola dessa equação aqui, certo? Para essa equação, o gráfico é esse.
Então aqui a gente chama de parábola. Aí percebe o seguinte, ó, aqui existe um ponto mínimo, que é o menor ponto que ela alcança. Depois ela começa a aumentar. Então a gente chama isso daqui, esse ponto de mínimo, o vértice da parábola. Então esse ponto aqui, ó, ele é chamado de vértice. Vértice da parábola. E ele também é chamado de ponto mínimo. Mínimo, certo? Então, temos aqui o ponto mínimo e o vértice da parábola. Quando ela está assim, ó, dizendo que a concavidade, o que é uma concavidade? É essa abertura aqui, ó. Essa concavidade, ela está virada para cima. Então, aqui a gente pode colocar, ó, concavidade para cima. Isso é tudo informação, beleza? Ó, a partir de um gráfico só a gente consegue todas essas informações. Se isso daqui fosse, exemplo, o crescimento de um comportamento aí de uma empresa. Então a gente vinha que ela vinha em queda, ó, ela vinha cair no seu crescimento, chegou num ponto mínimo aqui de crescimento e depois começou a subir, certo? Então, ela vinha do crescimento, veio perdendo, depois começou a subir, beleza? E é assim a nossa vida. Tem hora que a gente está lá em cima, hora que está lá embaixo. Então, temos aqui a parábola para esse gráfico. Temos o seu vértice, que é o ponto mínimo. Aí, quando esse gráfico corta o eixo X, isso daqui é justamente os zeros da função, que seria a solução dessa equação, certo? Eu vou só fazer outro gráfico para vocês verem que nem sempre a concavidade vai estar para cima, beleza? Então só um minutinho. Ó, agora a gente vai fazer aqui o gráfico para essa função aqui, ó, menos x ao quadrado mais 4x, beleza? A gente tem aquela função, agora já é outra. Então, eu escolhi outros valores aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Perceba que são os valores diferentes do que eu escolhi antes, porque não necessariamente tem uma obrigação de ser um padrão, certo? Eu sempre escolho números mais baixos, números menores ali, para facilitar na hora de construir o gráfico, beleza? Então, vamos lá, ó. Como aqui é o menos 1, então vai ser o f de menos 1. Então, onde tem x, a gente coloca menos 1. Perceba que aqui tem um menos, ó. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o parêntese aqui, ó. Para colocar o menos 1 ao quadrado. Mais 4 vezes menos 1. Ficou apertadinho, né? Mas dá para entender. Ó, vou colocar aqui menos 1 ao quadrado, menos não, né? Aqui é mais. Mais 4 vezes, lembrando que aqui está negativo, coloco parênteses, ó. Menos 1. Primeiro a gente resolve o expoente, ó. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Que é menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então aqui daria 1. Só que tem esse sinal de fora, então ele fica negativo. Aí aqui, ó. 4 vezes 1 dá 4. Mais com menos dá menos. Então aqui vai ficar menos 4. Beleza? Tem que lembrar aí do jogo de sinal na multiplicação, ó. 4 vezes 1 dá 4. Mais com menos na multiplicação dá menos. Aí aqui, ó. Menos 1 com menos 5. Tu tá devendo 1. Tu fica devendo 4. Quando juntar as tuas dívidas, tu vai ficar devendo 5. Então aqui, ó, o y vai ser igual a menos 5. É o resultado da expressão. Então o par ordenado vai ser o quê? Ó? Menos 1 de x, menos 5 de y, certo? Agora vamos para o f de 0. F de 0 vai ser menos 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. Ó, 0 ao quadrado é 0 vezes 0. E 0 vezes 0 dá 0. 4 vezes 0 dá quanto? 0. 0 mais 0, então eu já sei que isso aqui vai dar tudo 0. Então aqui vai ficar o par ordenado, ó, 0 de x e 0 de y. Vamos para esse outro aqui, ó, f de 1. Vai ser, ó, menos, aí, ó, 1 ao quadrado, certo? Porque isso aqui está em parêntese. Mais 4 vezes 1, certo? Então aqui, ó, 1 ao quadrado dava 1. 1 mais 4, então ficava aqui, ó, menos 1
mais 4 vezes 1 dá 4. Então aqui daria 3, né? Então aqui daria 3. Então vai ser o par ordenado aqui. 1 e 3. 1 de x e 3 de y. Beleza? Aí aqui, ó, vai ficar f de 2. Vai ficar menos, aí aqui tem 2, né? 2 ao quadrado. Mais 4 vezes 2. Aqui ficaria 2 ao quadrado daria, porque aqui é o parêntese, né? Esse menos está fora. 2 ao quadrado daria 4, que é 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2 dá 8, certo? Menos 4 mais 8 dá 4. Então aqui daria 4. Logo o par ordenado seria 2 e 4. Beleza? Então vê, aqui f de 3 seria menos, aí ó, parêntese, 3 ao quadrado mais 4 vezes 3. Ficou apertadinho. Ó, ficaria menos 3 ao quadrado dá 9, mais 4 vezes 3 dava 12. Agora, ó, 12 tu tem e tá devendo 9, né? Vai restar 3. 3 positivo. Então aqui fica 3. O par ordenado, ó, 3 de x e 3 de y. Agora f de 4, ó, seria menos 4 ao quadrado mais 4 vezes 4. 4 ao quadrado daria 16, como está negativo, menos 16. Mais 4 vezes 4, 16. Menos 4, menos 16 mais 16 dá 0. Então, logo o par ordenado aqui seria 4 de x e 0 de y. Beleza? Aqui a gente tem formado os pares ordenados. Vamos construir o gráfico. Vamos lá? Ó, vamos à parte de construir o gráfico, beleza? Vamos para o primeiro par ordenado, ó, x menos 1, que está aqui, ó, x menos 1, y menos 5. Então vamos fazer o encontro aqui, ó, x descendo aqui, ó, menos 1, vai encontrar com menos 5 aqui, ó. Então marca o ponto, certo? Agora, ó, o ponto 0, 0. Onde é que está o ponto 0, 0? Aqui, ó, que é o encontro do plano cartesiano. É 0 de x e 0 de y. O outro ponto é x1, y3. Ó, x1, y3. Vamos ao encontro aqui, ó. Só subindo até encontrar. Encontrou, marcou o ponto, né? Agora, ó, o outro ponto é x2, y4. x2, y4. Marca o ponto aqui no encontro, ó. O outro ponto, x3, y3. x3, y3. O encontro é aqui, ó. O outro ponto, x4, y0. x4 e y0, ó, eles se encontram aqui. Beleza? Então, vê. Aí a gente já tem os pontos necessários para a gente fazer a parábola. Perceba o seguinte, ó. Vou começar aqui, ó. Ligando todos os pontos. Perceba que agora a parábola não está para cima como a outra questão, ó. A parábola está para baixo. A posição dela está para baixo. Então a gente fala aqui que a concavidade, né? Concavidade está para baixo. Como a concavidade está para baixo, perceba o seguinte, ó. O que é que vem acontecendo? Se for aí o crescimento de uma população, exemplo, então estava crescendo, 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 chegou no ponto de máximo. Chegou no máximo, agora vai cair, certo? Então, dizemos que esse ponto aqui, ó, esse é o que é o ponto máximo. Ponto máximo, que também é o vértice, né? Vértice da parábola, beleza? É o vértice e aí é o ponto máximo. Então, temos concavidade para baixo e temos o ponto de máximo, beleza? Então, essas informações é bem importante. Essa construção desse gráfico é muito interessante, muito bom.